Hoje foi um dia que eu tirei para refletir depois que eu voltei do dia cansativo, de muitas tarefas que foram inacabadas, e eu pensei, será que eu vou ficar muito tempo vivendo uma realidade como essa? Talvez você pense um pouco também sobre isso, né? Às vezes, por vários dias você tenta fazer algo ou tomar alguma prática, mas aquilo não se concretiza, aquilo não chega, aquilo não se realiza. E hoje foi um dia bem reflexivo para mim. Tive alguns pontos de pensamento que quero compartilhar aqui com vocês quanto a isso. Eu me chamo Caio e esse canal ele fala tanto sobre hábitos, rotina, como sobre treinamento também, mas eu estou trazendo também algumas reflexões para esses dias. Estou tentando focar em gravar todos os dias para poder fazer e trazer um conteúdo de qualidade para vocês, trazer cada vez mais conteúdo e ficar mais próximo também de chegar junto a você. Esse vídeo, por exemplo, vai ser um que eu vou deixar registrado e ele vai ser um vídeo que realmente, futuramente eu vou voltar nele para poder assistir de alguma maneira. Então, hoje o dia ele começou, eu consegui fazer uma gravação na parte da manhã, até achei interessante que eu acordei já um pouco em cima da hora do horário de trabalho, mas eu consegui fazer essa gravação. Falei um pouco sobre a procrastinação e tem atingido um pouco aí a minha realidade por alguns dias. E segui para a rotina de trabalho, tive muitas tarefas, consegui concluir algumas metas que precisavam lá, mas durante o dia a gente sempre tem desafios, né? E esses pensamentos eles acabam vindo à nossa mente em relação a até que ponto, né, a gente vai conseguir suportar algumas dificuldades, algumas barreiras, mas a gente consegue seguir. Aí, ao final do dia eu fui sair para fazer a rotina de treino. Chegando no local, não consegui fazer meu treino. Hoje eu ia fazer o treino de piscina. E aí, quando chegando no local, estava tendo manutenção da piscina, colocaram um cloro, então ia ficar impossibilitado de utilizar. Só que era por volta de 7h40. Esse horário, 7h40 da noite, esse horário eu provavelmente já estaria em casa para poder fazer minha rotina ali à noite e dormir, né, um pouco mais cedo, dormir por volta das 21, né, das 9 horas. Mas eu estava lá quase 8 horas da noite para poder fazer o treino, não consegui. Cheguei lá, a gente bateu na porta, não consegui fazer o treino. E isso foi bastante frustrante. Tanto o caminho também, de ida e volta, eu fiquei pensando sobre, cara, será que uma hora a gente vai conseguir passar por essa fase, por esse período? Estou fazendo um período de treinamento específico em relação ao meu trabalho. Mais para frente eu falo para vocês sobre como está sendo essa preparação, tudo que eu estou fazendo. Mas é algo que me fez refletir até quando eu vou me permitir a ficar nessa situação, nessa realidade, e ver uma resposta assim tão simples assim, um pensamento tão simples que fala sobre viver o processo, viver aquilo que eu estou passando atualmente de maneira a aproveitar, mesmo que muitas fases, muitos dias não sejam tão fáceis, tão simples assim. Desafios eles sempre vão existir, mas às vezes só o resultado ele não vai trazer aquele nível de satisfação interessante. Só o resultado ele não vai trazer aquele nível de satisfação igual durante o processo. O processo é o que faz com que a gente tenha essa satisfação de estar realizando, de estar buscando, de ter se buscado. Por outro lado, eu comecei a pensar que valeu a pena ter tentado fazer a minha parte, o meu treino. Hoje eu fui e fiz 0 treinos, total de 0 treinos. Então, um dia improdutivo nessa parte de treinamento físico, mas também um dia bastante reflexivo, por outro lado. Então, foi um pensamento que eu trouxe aqui em relação a esse lado, a esse ponto de vista de que, às vezes, o imediatismo, a busca pelo resultado, ou quando vai acabar, e talvez isso não exista. O que existe sempre são processos. E esse processo é o que deve ser aproveitado por nós, curtido por nós. Então, até mesmo esse processo aqui de fazer uma gravação de conteúdo, algo que sempre chamou minha atenção, sempre tive vontade de fazer, mas postergo, às vezes eu adio, não estou mais feliz de chegar e fazer uma gravação de vídeo, às vezes eu preciso ficar tentando pensar em algum assunto para poder falar, e agora eu preferi deixar fluir a forma de conduzir aqui esse canal, esse conteúdo. Então, alguns pensamentos que vierem também vão fazer parte aqui dos vídeos no nosso dia a dia. Então essa é a minha reflexão de hoje. Espero que se você esteja passando por um momento parecido,
que você reflita também, porque muitas vezes o processo é o que importa, e não só o resultado em si. O resultado, às vezes, a gente vai desfrutar um pouco e logo vai esquecer, mas esses processos, esses pequenos detalhes, eles podem fazer uma diferença, eles podem criar uma casca emocional interessante pra gente. Que vocês reflitam sobre isso. Vou pedir para fazer a inscrição nesse canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo e retorne sempre, porque aqui a gente vai trazer conteúdos voltados tanto para a parte de hábitos e rotina, quanto reflexões, e também a parte de treinamentos, que é o cerne aqui do canal. Até o próximo vídeo.